Bem-vindos! Boa noite! Mais uma live da jornada Adultecer sobre o feminino. Vamos convidar as pessoas. Convide as pessoas, essas mulheres, para que elas venham assistir algo que às vezes é tão na nossa frente e a gente não consegue enxergar, né? Oi, boa noite, Simone, bem-vinda. Vamos falar desse feminino. Boa noite, Ávila, seja bem-vindo, Lucas, seja bem-vindo. É importante os homens também estarem aqui, né, até para entender sobre esse feminino que tantas mulheres fortes se apresentam. Boa noite, Simara. Bem-vindos, bem-vindos. Claudete, boa noite. Vamos conversar sobre as mulheres fortes. Da onde vem esse feminino que está muito ferido. E só quando a gente entende o que é esse feminino, a gente consegue realmente se acolher, né? Vamos lá, quero que vocês convidem outras mulheres a participar dessa live, até para entender essa dinâmica desse feminino ferido. E o quanto é importante a gente entender que existe um feminino ferido, um feminino saudável, como eu curo o meu feminino, como eu ressignifico isso, quais as dificuldades que eu estou vivendo hoje nesse feminino ferido, qual que é a dinâmica que me trouxe até aqui com esse feminino ferido. Seja bem-vindo. Vamos esperar mais um pouquinho, chegando. Vamos comentar aqui, deixa eu botar aqui o nome da nossa live. Bem-vindos. Jornada do Tecer. Lembrando que essa live é uma série de lives diárias que eu estou fazendo para a mentoria do Tecer, que é onde eu te ajudo a se tornar um adulto de sucesso, ou seja, tomar a sua vida nas suas mãos, com a sua garra. Aqui, deixa eu fixar. Boa noite, Paulo, Eli, Thier, boa noite, sejam bem-vindas, fiquem aqui. Hoje vamos ter várias dinâmicas, vou apresentar um pouquinho como é que é essa dinâmica do feminino, vamos falar sobre as doenças desse feminino que eu tô vivendo, que a gente vive hoje, vou contar um pouquinho da minha história sobre o feminino ferido. Fique aqui, compartilhe com outras mulheres para que a gente cada vez mais cure, né? Transforme mulheres a serem mais leves, a serem mais presentes na sua vida, né? Porque o feminino, ele é isso, né? O feminino é a presença, o feminino, ele é a paciência, ele é algo interno, ele é as nossas emoções. Então, a gente vai conversar sobre isso, falar dessa dinâmica que a gente traz lá, muitas vezes até das nossas ancestrais, né? Essa força, essa coragem, essa fibra, né? E também traz as consequências disso, né? Que são as rigidez, que são as doenças, são as dificuldades, esse vazio. Então, é importante a gente compreender essa dinâmica que traz sobre o feminino. Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero que... Boa noite, Dora. Seja bem-vinda. Eu quero que vocês
Compartilhe com outras mulheres, mulheres que vocês acham tão fortes, mulheres que são empoderadas, né? Então, quero que vocês compartilhem com elas, manda um aviãozinho para elas, para que elas venham participar da nossa live, onde eu vou fazer algumas dinâmicas. Trouxe até os meus bonecos aqui, para a gente fazer essa dinâmica. E vai ser interessante porque vai trazer bastante informações da nossa própria história, né? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos iniciar. O que é o feminino, né? Esse feminino. Lembrando que não é questão de gênero, né? Não é questão de sexo, é questão de a energia, né? É o que eu trago dentro de mim, a minha essência, né? Então, o feminino, tanto que todos nós temos o feminino, temos o masculino, né? Nesse equilíbrio. Só que uns, realmente, o seu feminino, ele está ferido. Quando que o feminino, ele está ferido? O feminino, ele está ferido quando eu não me permito sentir. Eu não me permito descansar. Eu não me permito relaxar. Eu não me permito ser vulnerável. Eu não me permito ser guiada, ser guiada, seguir, sabe? Se me permitir ficar solta, carregada com o masculino. Então, é um equilíbrio. Então, o feminino, ele tem essa conexão muito mais interna com as emoções. Ele é a ligação com o nosso divino. Afinal, somos geradoras de vida, né? Nossa conexão maior com Deus, sim, né? Através do nosso gênero mesmo, né? A gente tem essa possibilidade, temos a fertilidade dentro de nós. Então, essa conexão com Deus que é importante, porque estado de presença é conexão com o divino, né? Você consegue ficar alguns minutos em estado de presença ou já voa longe? Isso já é uma característica do feminino ferido. Eu paro, respiro e já penso no que eu tenho que fazer, no que eu tenho que resolver. Isso é uma característica do feminino ferido. Então, se você se permite se conectar com você, se você se permite conectar com a sua essência, com o amor próprio, com a criança interior que a gente conversou ontem. Então, isso é o feminino. Isso é o feminino saudável, quando me permito me conectar. Então, o feminino ferido, ele é uma condição em que a mulher ela se distancia das suas características, ou seja, intuição, criatividade, autocuidado, a recepção. E acaba se desconectando desse feminino, ou seja, acaba se tornando rígida, acaba tendo ter controle sobre tudo, acaba ficando competitiva, se torna essa mulher forte, sabe? Então, esse feminino que a gente acaba desenvolvendo, até por causa da questão da nossa relação com a nossa mãe. Então, ele vem dessa característica da relação da nossa mãe. Olha que honra para mim. Minha mestra hoje entrou aqui. Ah, Eva, gratidão, viu? Parabéns, Eva, para você, minha mestra, no dia dos professores. Seja bem-vinda. E é uma honra tê-la aqui. Então, esse feminino que a gente acaba trazendo também, trazendo da história da nossa mãe, da história das mulheres do nosso sistema familiar, sim, ele traz hoje aqui, se apresenta hoje aqui na nossa vida. Então, eu vou até falar um pouquinho sobre a minha história, sobre o meu feminino. Eu fui a filha que sempre protegi a minha mãe. Então, eu olhava para minha mãe querendo proteger ela, querendo que as pessoas não trouxessem tristeza para ela, sendo a mediadora entre ela e os meus irmãos quando eles se incomodavam ela. Então, eu protegia minha mãe muito.
Então, nessa proteção da minha mãe, com a minha mãe, eu me tornei uma mulher forte, uma mulher fazedora. Eu fui a primeira filha a colocar dinheiro em casa. Eu fui a primeira filha a trabalhar. Eu fui a filha que se formou. Eu fui a filha que sempre estava pronta para minha mãe, né? Se ela me chamasse, eu já ia resolver as questões para ela. Então, eu sempre fui essa mulher forte, resolvedora, a que fazia tudo, a que se sobrecarregava, a que dava conta, até descobrir que eu estava doente, né? Até descobrir que o meu feminino ele estava muito ferido. Por quê? Porque eu não me sentia. Então eu tinha muitos problemas, doenças ginecológicas, né? Tinha muita enxaqueca, eu tinha problema no corpo, eu tinha muitas dificuldades e eu não me permitia sentir. O que não é permitir sentir? Realmente é parar e descansar, permitir sentir uma doença, sentir uma enxaqueca, se permitir não, tomava remédio, se anestesiava, já estava pronta para outra e aquilo lá para mim era o máximo. Aí eu olhava, Carol, nossa, como você dá conta das coisas? Sim, me orgulhava daquilo, só que dentro de mim estava seca, estava rígida, estava doente. Tinha insônia, ansiedade, estresse, gastrite, dor nas costas, tudo que se envolvia com esses sintomas do feminino. Até que eu percebi, eu não preciso dar conta de tudo. Eu não preciso ser a salvadora. Eu não preciso fazer para o outro e me esquecer, porque eu já tinha me esquecido. O meu maior desejo era que os outros estivessem bem, graças à minha ajuda, à minha arrogância, né? Porque aí eu também não deixava nem o outro resolver os seus problemas. Porque eu olhava para minha mãe, nossa, minha mãe é tão frágil, minha mãe é tão tadinha, minha mãe é tão pequenininha, a minha arrogância. Até que eu entendi que a minha mãe era muito forte, que a minha mãe era uma baita de uma mulher, que tinha vencido tantas batalhas internas e externas dela e que ela tinha dado conta do trabalho dela. E sim, ela era forte, eu é que não era, eu que tinha que me espelhar na força dela, até para me entender sobre essa questão de me conectar comigo, de conectar com esse feminino. E nessa dinâmica toda da minha história, o que eu entendi? Que o amor que minha avó, mãe de minha mãe, não deu para minha mãe, que eu acreditei pela história que a minha mãe me contou, tomei essa dor, eu internamente dizia, não mãe, eu vou te amar como a sua mãe não te amou. Olha o lugar que eu estava querendo ocupar, ser mãe da minha mãe. E julgando e criticando a forma que a minha avó deu de amor para minha mãe. Olha aí, quem vive essa dinâmica? Me conta. Alguém já está vivendo essa dinâmica? Tá fazendo sentido? Você já vive essa dinâmica? Já viveu? Aqui. Aqui são os bonequinhos. Então vamos lá. Aqui seria minha avó, aqui seria minha mãe, aqui seria eu. Olha a dinâmica que eu estava vivendo. Excluí a minha avó, me colocando aqui, cuidadora de minha mãe. E a vida? E cadê a vida? A vida não existia. Por quê? Porque os meus olhos, os meus óculos eram só para minha mãe. E é aqui na frente, meu trabalho, meus filhos, meu companheiro, não existia, porque o meu amor era de realmente salvar a minha mãe. Salvar a minha mãe como? Fazer com que ela sempre estava feliz, fazer com que ela sempre estava tranquila. Olha, minha arrogância, olha o meu tamanho, eu sou pequenina aqui, olha o tamanho de minha mãe. E a minha avó, até o momento que eu entendi que esse feminino que eu tinha tomado para mim
era um feminino doente. Era um feminino que não ia me propor saúde, abundância, prosperidade. Não ia. Por quê? Porque era um feminino que fazia com que eu olhasse para trás, olhasse para o passado e ficasse querendo cobrar de minha avó o amor que ela não deu para minha mãe, pela história que minha mãe contava. E eu, no meu amor infantil, um amor que adoece, eu disse para mim mesma: não, mãe, eu vou amar você como sua mãe não te amou. Qual filha não faz isso pela sua mãe quando olha para sua mãe? Quem está passando por isso hoje? Você conhece alguém que esqueceu da família atual e está olhando para a mãe? Você conhece alguém assim? Comenta aqui para mim, se você conhece alguém que viveu ou vive essa dinâmica. A partir do momento que eu saio dessa dinâmica, deixo minha mãe com a mãe dela, devolvo a minha mãe para a mãe dela e tomo o meu lugar de filha, aí eu consigo entender que o feminino que eu recebi agora, ele pode sim ser saudável, desde que eu olhe e respeite o amor de minha mãe e de minha avó por elas. E de minha mãe eu recebi o necessário, recebi a vida. E com esse feminino que veio, eu tomo a consciência, devolvo a minha mãe para a mãe dela e sigo sendo apenas a mãe dos meus filhos. Quem aí é mãe de todo mundo? É uma característica do feminino ferido. Ser mãe de todo mundo, querer proteger todo mundo, querer ajudar todo mundo, querer ser fazedora para todos, resolver os problemas, se envolve em tudo quanto é coisa e se esquece. Por quê? Porque para mim ser forte eu preciso demonstrar que eu dou conta de várias coisas. Eu adorava ser chamada de mulher tentáculos, porque era aquela mulher que fazia tudo, ó. Tava já cozinhando, já tava fazendo outra coisa, já tava. Só que quando eu deitava na cama, o cansaço, o corpo, como é que fica? Não fica. A gente não dorme, a gente tem que tomar remédio, a gente acaba se anestesiando. Por quê? Porque não se permite sentir. A partir do momento que eu faço esse processo de devolver o lugar de quem é de direito, da minha avó, olhar para minha mãe como mãe, me olhar como pequena perante a minha mãe, perante esse feminino grandioso que eu recebi. Aí sim, eu consigo entender que esse feminino que eu recebi é o feminino que eu consigo cuidar, que eu consigo nutrir, que eu consigo amar-me, porque ele é minhas emoções, ele é dentro de mim, ele é a minha história. Só que para isso eu preciso fazer um processo interno, que é esse movimento. Olhar para minha mãe como uma mulher grande. Olha o tamanho dela. Olha o meu tamanho. Quem aí não tá trocado? Quem aí tá com a vida travada? Quem aí tá com um feminino adoecido? Quem aí tá com dificuldades de se relacionar com outras mulheres, principalmente? Você tem dificuldade em fazer amizade com mulheres? Você tem dificuldade de se permitir ser ajudada? Você tem dificuldades em dizer não? Você tem dificuldades em se relacionar com dinheiro? Você pode fazer dinheiro, faz, mas o dinheiro, cadê? Vai embora. Tudo isso está ligado ao feminino ferido. Então, o mais importante da gente entender desse feminino é compreender que sim, há uma ressignificação, é possível sim, mas é muito mais interno. Por quê? Porque dessa história de minha mãe, de minha avó, você tá vendo? Eu tive que deixar elas se resolverem. Eu preciso dar um lugar para isso. Dar um lugar de respeito para a história delas. Se a minha avó
fez o que fez, minha avó morreu, minha mãe tinha 15 anos, minha mãe era a última filha de 11 irmãos, então ela foi a caçula, ela acabou ficando na casa dos irmãos, porque o pai dela, meu avô, não pôde ficar com ela, porque ele ia ter outro casamento, história de família. E aí a minha mãe contava o que? Ela contava essa história com dor, não era com alegria. E essa dor eu tomava. Nossa, minha mãe, tadinha, ela não teve mãe. Nossa, tadinha da minha mãe, eu quero proteger ela. Quem de filho já não falou isso? Tadinha da minha mãe, tadinho do meu pai, tadinho, né? Quando eu falo tadinho, eu automaticamente fico enorme. Por quê? Porque eu julgo com os meus olhos que o outro é pequenininho, é um frágil, é uma criança, um bebezinho recém-nascido que não tem condições de resolver os seus problemas. Então, quando eu olho para o meu feminino, quando eu olho com amor para tudo isso, quando eu ressignifico dentro de mim, sim, eu posso ter um feminino saudável. E assim, as causas do feminino, né? Além disso aqui, relação difícil com a figura materna, né? Então, a minha relação difícil com a minha mãe era o quê? Eu tinha que esperar, ela não me dava, eu buscava. Então, minha mãe, pelas dificuldades que ela tinha, então eu que tinha que ser a filha adulta, eu que tinha que fazer a frente. Por quê? Porque eu entendia que a minha mãe não dava conta, que a minha mãe não ia conseguir. Eu tinha que resolver problemas de adulto sendo criança, e aquilo para mim era um mega. Pressão social e cultural das mulheres, né? Então, muitas vezes elas foram ensinadas a reprimir as suas emoções. Olha aqui a geração da minha avó. Para de chorar, tem que fazer, não descansa, tem que dormir tal hora e acordar tal hora. Imagina a história das mulheres do seu sistema familiar. Mulheres que ficaram abandonadas pelos seus maridos que morreram na guerra. Mulheres que ficaram afastadas de seus maridos porque tiveram que partir para outros lugares. É importante a gente entender também sobre a história do seu feminino, da onde vêm as mulheres do seu sistema, a história que elas trazem, né? E porque traz no seu DNA, tem aqui. Os traumas emocionais e abuso. Gente, quantas mulheres foram abusadas também? Quantas mulheres reprimiram esse feminino? Eu não quero ser mulher, eu preciso ser forte, eu não quero ser mulherzinha fraca. Por quê? Porque se sentiram abusadas de homens, que realmente aconteceu e traz uma dor. E a expectativa da perfeição, então fazer tudo perfeito, fazer todo aquele, ter o controle na realidade, né? Porque precisa ter o controle para ser perfeito. Só que aí que tá, a frustração existe, vai existir, a gente não tem controle sobre tudo. Então é importante a gente reconhecer esse feminino, sabe? Que a gente não precisa dar conta de tudo. Um ponto, a gente não precisa dar conta de tudo. A gente pode pedir ajuda, né? É importante isso. E eu quero trazer agora sobre a questão das doenças. Se você tá passando por alguma doença, algum sintoma, quero ver, perceba se não faz sentido para você tudo que eu tô falando aqui sobre esse feminino, dessas doenças que eu vou te trazer, esses sintomas, né? Doenças ginecológicas, né? Endometriose, síndrome do ovário policístico, infertilidade, dores menstruais intensas, depressão, ansiedade, sentimentos de angústia, desesperança e incapacidade de relaxar ou confiar nas pessoas, na vida. Dificuldade em se relacionar, relações marcadas pela codependência. O que é codependência? Eu falo que eu sou uma codependente em tratamento. A codependente é essa. Eu te protejo, eu cuido, só que você tem que me amar. É o codependente, o dependente emocional. Total, minha mãe era dependente emocional. E eu, codependente total. E assim vai para as relações.
autoestima baixa, total. A gente olha muito mais para fora, a gente cuida muito mais das coisas externas, a gente quer ter muito mais do que ser, né? A gente quer muito mais ter do que ser. Esse é o fato do feminino ferido. Burnout, né? Exaustão, sobrecarga total. Quem aí tá pirando? Quem tá aí ó, com a cabeça assim, ó? Tem que fazer, não consegue separar as coisas, não consegue organizar as coisas, não consegue direcionar, centralizar, fazer uma gestão de tempo. Por quê? Porque a mente tá lá, ó, fazer. Isso é uma das feridas, um dos sintomas do feminino ferido. É importante a gente entender que não é natural. Deixa eu falar um negócio. Não é comum e não é natural não descansar. Não é natural e comum não poder assistir um filme no final de semana. Não é natural. Não é saudável. O saudável é descansar. Só que descansar não é descansar com o telefone na mão, não é descansar fazendo alguma coisa, assistindo, estudando ou vendo um filme que te coloca para pensar. Descansar é descansar, é dormir, é respirar, é estado de presença. Esse é o descansar, esse é o feminino. Quando você senta, quando você respira, quando você sente o ar, quando você solta o ar, quando você está em estado de presença. Isso é o feminino. Quando você se conecta com o cheiro, quando você se conecta com o seu toque, com o seu corpo, quando você se conecta com o ouvir, olha, silencia sua mente. Isso é o feminino. O feminino curado, saudável, ele faz com que você tenha essas conexões. Agora, se o seu feminino ele está ferido, ele está doente, é difícil. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível você olhar para ele, trabalhar dentro de você. Não é impossível. É aos poucos, sim, com paciência, porque esse é o feminino. Porque se eu tô no feminino ferido, eu vou perguntar, como eu faço isso? Me dá aí um passo a passo de como resolver isso agora. Quem tá se perguntando isso? Tá, como é que eu relaxo? Como é que eu respiro? Como é que eu não respiro? Como é que eu... Não é isso? Esse é o feminino ferido. Né? Ele não se permite parar. Sabe o que você faz para ter um feminino saudável? Pare. Pare o que está fazendo e pare. Estado de presença, pare. Esse é o feminino saudável. Pare, respire. É não fazer nada. Um feminino saudável é não fazer nada. O não fazer nada do que você sempre está fazendo. O não fazer nada é respire, sinta seu coração. Veja seus pensamentos, libere eles. Sinta o cheiro das coisas, sinta a sua presença nesse lugar. Sinta o seu poder divino. Esse é o feminino saudável. E eu sei que é difícil, porque dentro da nossa cabeça tem... Como eu faço? Como eu resolvo? Como? Respira. Aprende a se conectar com você. Seja gentil com você. Seja corajosa com você. Se perdoe. Se ame. Se valorize. Aprenda a se escutar. Aprenda a escutar a sua criança interior, que é o primeiro passo para a gente se conectar com o feminino também. Converse com você. Perceba o que você está sentindo, que emoções está sentindo, que sentimentos que está sentindo. Converse com você. Fale sozinha. É importante você aprender
a se escutar, a se ouvir. Seja gentil com você, seja amorosa com você. Se perdoe, você não tinha consciência do que foi feito. Se perdoe, você agora tem uma outra visão das coisas. Se perdoe. Sabe, é importante você entender isso. Esses são um dos processos que a gente trabalha dentro da mentoria do TC, que é essa proposta da jornada. Então, se você sente que o seu feminino ele está realmente com dificuldades, você está sobrecarregada, está rígida, precisa ter controle sobre tudo, e isso está te adoecendo, como aqueles sintomas todos que eu trouxe, realmente, você precisa de ajuda. Você precisa que alguém te oriente, porque o feminino ferido, ele não vai querer fazer sozinho. Ele não se permite, porque ele é muito capaz. Só que aí que tá, ele é muito mais racional do como do que emocional do sentir. E o processo todo é sentir. É esquecer a mente e trabalhar aqui dentro com as emoções, com as feridas, a ressignificação. Esse é o primeiro passo. Trabalhar você, com você. E aí, dentro dessa jornada que a gente está apresentando, né, que eu estou apresentando para vocês, onde a gente trabalhou o feminino, a criança interior, hoje estamos trabalhando o feminino, amanhã vamos trabalhar o masculino e na quinta-feira vamos trabalhar com o dinheiro. A proposta da jornada é realmente direcionar para a mentoria do TC. E essa mentoria, ela é muito importante, eu digo até para mim, porque cada vez que eu abro uma turma, são mulheres que se renovam, são mulheres que realmente elas se transformam. Eu, como mentora, vou estar te guiando nesse processo. Serão 4 encontros online, com duração de 2 horas, onde eu vou trazer esses 4 temas mais profundos, com vários exercícios, várias técnicas e ferramentas que eu trago nas minhas mentorias, para que realmente te ajude, te auxilie nessa ressignificação das suas questões, da sua dificuldade hoje. Então, é uma mentoria em grupo. As inscrições, elas estão abertas, né? Na sexta-feira eu vou fazer um bônus, né? Para divulgar melhor até finalizar a mentoria, para que você se permita realmente se encontrar. Permita se sentir leve, permita ser guiada. O feminino ferido, ele não se permite ser guiado. Ele não quer ser guiado como uma dança. Não, ele quer ir na frente, ele quer abrir a porta do carro, ele quer... na realidade, não paciência, né? É aquele que resolve. Aí é que tá. Não é assim que resolve. Tudo tem um equilíbrio. Então, a mentoria... a jornada, ela é essa oportunidade de você entender um pouco sobre essas 4 esferas, criança interior, feminino, masculino e dinheiro, que são as dificuldades hoje que a gente passa na vida adulta. Então, meu convite é, você quer fazer parte da jornada, tem um grupo VIP, onde nesse grupo eu estou disponibilizando material em PDF, vou disponibilizar bônus e algumas meditações para você já ir se aprofundando sobre as ferramentas que eu vou utilizar no adultecer, na mentoria. E se você sentiu que fez sentido essa live para você e que possa fazer para outras pessoas, já compartilha ela. Comenta aqui embaixo se você quiser entrar na jornada, no grupo VIP adultecer, que eu te mando o link do grupo. É isso. Eu espero que você tenha de alguma forma se conectado com o seu feminino, entendido que não precisa
ser resolvedora de tudo, não precisa se sobrecarregar, não precisa dizer sim a todo mundo e esquecer de você, não precisa dar conta de tudo, não precisa ter controle, não precisa. Você pode sim ter uma vida leve, uma vida mais dinâmica, uma vida tranquila. Esse é o feminino. Então eu quero agradecer a você que esteve comigo, quero agradecer a todos que passaram aqui, que se conectou com a história. Eu espero que você tenha entendido a dinâmica, né? Que muitas vezes a gente tá nesse lugar de querer salvar os nossos pais, nossa mãe principalmente, e entender que realmente não é fácil, mas também não é impossível, tá? É um processo. Quero ver você amanhã sobre o masculino, 8 horas estou aqui para a gente conversar, para a gente trazer mais entendimentos sobre essas feridas, né? Boa noite e amanhã eu te vejo. Tchau, tchau.